Ministério da Fazenda publicou uma lista de empresas que recebem benefícios fiscais do governo. É uma divulgação inédita no país. Ela acontece durante as negociações em que o governo é pressionado a reduzir gastos públicos, sobretudo em programas sociais. A gente vem trazendo essa discussão aqui no Sério com vocês. Então a gente está falando de Bolsa Família, de BPC. E aí esse levantamento mostra que no total o governo gasta 546 bilhões de reais em incentivo a essas empresas. A lista segue acompanhada do valor que cada empresa recebe. Só o agronegócio, para a gente dar uma ideia aqui, recebe 18,7% desse valor. Estou falando de 546 bilhões, quase 20% vai para o agro. A gente tem a lista das 10 empresas que mais recebem benefício fiscal. Vou pedir para chamar a atenção para todos vocês para acompanharem essa lista e depois distribuir também para aqueles colegas que falam que o governo não está deixando o empresário trabalhar no Brasil, né? Vamos ver? Tá aí, ó, empresas que mais recebem benefícios no governo federal. A BRF, né, empresa de alimentos, olha aí o valor, gente. Quase 500 milhões de reais. A Seara, que é outra empresa de alimentos também. A terceira na lista é a empresa de comunicação, a Globo. Depois a gente tem em transporte urbano a Companhia Metropolitana de São Paulo. Finalmente, em quinto lugar, outra empresa de alimento, a Aurora Alimento. Vamos para a segunda página. A Century do Brasil, que é uma empresa de tecnologia, em sétimo lugar. A MPD Engenharia, uma empresa de engenharia, em sétimo. A AEC Centro de Contatos, empresa de teleatendimento, em oitavo lugar. A Atento Brasil, atendimento ao cliente, nono lugar. E a Logo 20 Logística, empresa de logística, em décimo lugar. Então essas são as 10 empresas, gente, que mais recebem benefícios fiscais do governo. Esses benefícios somados para essas 10 empresas chegam a 546 bilhões de reais. Demori, tem mais uma fala que eu queria repercutir contigo, porque o Ricardo Capelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, sugeriu que o governo corte os 50 bilhões de reais, tirando 10% do valor gastos com as empresas. Vamos ver o que ele escreveu. Ele fala assim, 546 bilhões em benefícios fiscais para os mais ricos. O mercado, abrindo aspas ali, pede um corte de 50 bi. Tá fácil. É menos de 10% dos benefícios que os mais ricos recebem. Dá para cortar fácil ou melhor? Tenho certeza que, comprometidos com o equilíbrio fiscal, eles mesmos irão se apresentar. E tem uma galera que dizia que o agro sustentava o Brasil, aparentemente é o contrário, né, Demori? Aparentemente é a gente que sustenta o agro, né? Ô, William, quase 20% de 540 bi, se eu não tô mal de matemática, né? Dá 100 pau, né? 100 bi. Uhum. 100 bi. 100 bi. Eu sempre faço a conta, Vivi. Eu gosto de fazer, Panus, um exercício com a galera. Depois eu quero comentar só a primeira tela lá, porque tem duas coisas importantes que eu acho que dali já dá pra gente entender mais ou menos, porque, claro, cada setor vai ser analisado especificamente, separadamente, né? Mas olha só, Seara Alimentos, que está em segundo, 373 bilhões, eu não sei qual é o tempo disso, né, Vivi? Em quantos anos, né? Eu não imagino que seja um ano só, claro, né? A Globo, não vamos nem falar, né? Não vamos nem falar. E a Aurora Alimentos, a Seara e a Aurora, até disposições em contrário, e eu as conheço muito bem, inclusive a Aurora é uma empresa que as duas são empresas do meu estado, né? A Aurora tem um frigorífico na cidade onde eu nasci e me criei, né? Um frigorífico de abate de suínos. Elas são cooperativas, só que, Vivi, eventualmente elas podem ter esses benefícios por serem cooperativas. Aí cooperativa você imagina um mundo diferente, né? Você tem os cooperados, então você tem uma distribuição de lucro para os cooperados. Há muito tempo já se coloca em dúvida essas cooperativas. É como as cooperativas de crédito, Sicredi, Sicob, né? O quanto elas são cooperativas hoje? O quanto elas transferem a renda e os seus lucros para os cooperados? É cada vez menos. Uma parcela ínfima. Então elas acabam usando os benefícios fiscais com a desculpa de serem empresas diferentes, não estão sob o controle de mega capitalistas, não tem um dono único, não estão pensando só nisso, elas são cooperadas, mas na prática, o quanto elas são cooperadas? Na prática, o quanto elas remuneram melhor os seus operários, no caso da Seara e da Aurora, que são frigoríficos, que têm operários clássicos, operários ainda como a gente imagina que são operários. Tem pessoas ali, inclusive, é uma grande discussão que você tem nos frigoríficos há muito tempo, né? Pessoas que passam muitos anos ali,
cortando carne de animais, dissecando animais e tal, você tem uma questão de saúde mental, enfim, tem muita coisa que envolve. O quanto elas são diferentes das empresas ultracapitalistas que a gente tem no mundo. Então, isso é uma grande discussão. O quanto a gente tem ali que são subsídios que fazem, de fato, uma diferença para a economia brasileira ou só projetam concentração de renda. A gente tem um campo no Brasil cada vez mais mecanizado. Você tem fazendas, principalmente onde você não tem animais, que dá um pouco mais de trabalho, claro, mas onde você tem plantação, você toca fazendas inteiras que eventualmente são da área do tamanho de municípios do interior do país, com 2 pessoas. Com 3 pessoas, com salários baixíssimos. O quanto esse subsídio é revertido em benefício do país ou o quanto esse subsídio é pernicioso e ele produz a concentração de renda que a gente está vendo. Então tá aí, ó, tá fácil. Não precisa fazer o que o Capelli falou, claro, de modo irônico, passar a régua em 10% que você já tira 50 bi. Agora, se você for olhar caso por caso, empresa de telemarketing, William, com subsídio, para quê? Empresa de telemarketing com subsídio. Qual é a função estratégica no capitalismo brasileiro você dá subsídio para empresas de telemarketing? Para onde vai o subsídio? Que é outra máquina de moer precarizado, né, Demore? Essas empresas de telemarketing, outra máquina de moer jovens trabalhadores ultra precarizados. Exatamente. Então, a se discutir tudo isso agora, né? Que bom que essa lista foi publicada. Essa lista é importantíssima. A gente tem que girar essa lista. Como diz o Capelli, eu espero que essas pessoas levantem as mãos, né, Vivi? E falem, não, tudo bem, eu já tenho demais, gente, para 28 gerações da minha família. Pode tirar um pouquinho do meu aqui pra gente não ter que mexer em Bolsa Família, tá? Vamos puxar uma cadeira pra gente sentar e esperar, né? Porque vai cansar a gente esperar de pé. Mano, gente, essa lista é gigantesca. Tem influenciador, tem artista recebendo benefício fiscal de milhões. Todo mundo milionário mamando na teta do Estado. Daí estão querendo cortar os investimentos dos mais pobres para garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal. Vocês lembram daquela história lá de mexer no FGTS, no seguro-desemprego? Também é desse bololô aí. Olha, gente, eu só tenho uma coisa a dizer. Depois o que vai quebrar a economia do Brasil é o fim da escala 6x1, né?